Olá, aqui na TV News. Um abraço, muita notícia hoje com você nesta manhã, neste momento, nessa terça-feira. E enquanto isso, fique aí com Dalila Reis, nos 10% com Dalila Reis. Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. Eu me chamo Dalila Reis, estou aqui muito feliz em poder receber vocês. Obrigada pela audiência. E nós queremos que você aí possa participar junto com a gente, mande seus insights, suas perguntas. Nós estamos aqui para auxiliar você e ver você dar saltos quânticos em sua vida, ok? Hoje nós vamos falar sobre questões de mentalidade, sobre questões de comportamento, e eu quero trazer alguns insights assim de maneira bem bacana para vocês, porque quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente encontra maneiras melhores de agir e reagir, tá? Então, primeira coisa que eu quero expor aqui é que você precisa entender que todo problema tem uma recompensa e você é a solução. Olha só, se os problemas fossem totalmente resolvidos ou não houvesse problemas no mundo, certamente você e eu não teríamos aí um trabalho. Todo trabalho ele está vinculado à soma de problemas que existem no mundo. É claro que a gente não pode vibrar sempre ou viciar, tá, em problemas, querer sempre que ocorram problemas, mas problemas, desafios é algo assim inerente da vida, tá? Faz parte da vida, faz parte do mundo. E quanto maior o problema, maior a recompensa. Quando você aí tiver que resolver algum problema, entenda que isso é legal, isso é expansão, isso é crescimento. Toda pessoa que ganhou algum prêmio, que se tornou alguma pessoa de mais sucesso e valor, toda pessoa que deu uma guinada em sua vida, ela enxergou, tá, do problema uma grande oportunidade. Isso parece clichê, mas de fato é a mais pura verdade. Todo problema ele tem uma recompensa e você precisa entender que o mundo e as oportunidades giram em torno desses problemas e dessas recompensas. Então, quando você enxergar algum problema, entenda que essa é a melhor oportunidade que você está tendo para crescer. A crise, ela evidencia quem está pronto e quem não está. A crise, ela muda o dinheiro da mão das pessoas, ok? Então, os problemas, as crises, ela faz o dinheiro mudar de mão e ela expõe ali a pessoa bem mais preparada, ela traz oportunidades. Então, quando você enxergar algum problema, algum desafio, você dá uma risada na cara do problema e fala, minha hora chegou de expor a minha competência. Entenda que nós, seres humanos, somos a solução para todo e qualquer problema. Ok? Nós somos a maior e melhor máquina do universo. Pode vir inteligência artificial, pode vir o que for. O ser humano, ele tem capacidade de ponta para resolver qualquer problema. O ser humano é a solução ou a causa de algum problema. A diferença é o seguinte, alguns seres humanos são a raiz de alguns problemas e um outro nível, tá? Outros seres humanos são a chave da solução e da mudança e por conta disso eles governam, eles lideram, eles estão ali na governança, na liderança de grandes projetos, de grandes empreendimentos, porque eles são a solução. Então você primeiro precisa querer fazer parte de um desses grupos. Ou você vai fazer parte do grupo das soluções ou do grupo dos problemas. Você escolhe. Eu prefiro estar no grupo das soluções, ok? Então, não se esqueça que todo problema ele tem uma recompensa. Entenda que nem toda montanha vale a pena escalar, mas existem montanhas que vale a pena a escalada. Você precisa entender por qual briga você vai brigar, você vai lutar. Se um homem não tem um motivo pelo qual ele vai viver, assim, ó, eu vou até corrigir isso aqui. Se um homem não tem um motivo pelo qual ele vai viver, ele vai morrer, ele também não tem um plausível para viver. Então, ó, segura essa. Se um homem ou se uma mulher, se um homem ou uma mulher, eles não têm um motivo plausível para viver, na verdade, para morrer,
Então eles vivem vegetando. Você precisa entender que você precisa ter um legado de vida. E quando você expandir sua consciência, quando você crescer enquanto ser humano, você vai entender que você faz parte da solução. Queira você fazer a parte da solução de inúmeros problemas que nos rodeiam. Nós estamos aqui para resolver problema, você trabalha para resolver problema, ok? Você é a solução, você precisa ter essa mentalidade forte para entender que nós, seres humanos, nós temos capacidade para resolver problema. E todo problema tem uma recompensa. Não existe ônus sem bônus. Não existe isso. E você precisa, de fato, querer os bônus. Você quer bônus na sua vida. Mas não tem como você receber bônus sem enfrentar os ônus. Isso faz parte do ciclo natural da vida. Então, para você ganhar os bônus, entenda que você precisa enfrentar e resolver os ônus. E lembre-se, todo problema tem uma solução. Mas não só a solução, que é você. Todo problema tem uma recompensa. Qual recompensa você quer ter na sua vida? Tudo gira em torno de recompensas, sim. De prazeres, de dar e receber, de plantar e colher. Todo problema tem uma recompensa e você é a solução. Quando você se enxergar como parte integrante da solução de uma empresa, da vida de alguém, enfim, você é a solução da sua própria vida também, você vai mudar realmente de rota, você vai estar em lugares, em ambientes, com pessoas e oportunidades muito melhores do que você tem vivido até então. Então, não se esqueça, todo problema tem uma recompensa e você aí faz parte da solução. Outro quesito importante que eu quero que vocês entendam, que você só tem na vida aquilo que você se sente merecedor. Eu tenho encontrado muitas pessoas com muitos sonhos, com muitas ambições, e isso é maravilhoso, tá? É muito legal nós encontrarmos pessoas que sonham, mas para nós conquistarmos qualquer coisa, seja no quesito pessoal ou profissional, você, enquanto ser humano, precisa sentir que você merece. Tem muita gente que acha que não merece. E tudo isso acontece no nosso inconsciente, ok? Muitas pessoas conscientemente acham, dizem que querem, que merecem, mas no inconsciente elas acham que não merecem, que não são tão boas. Quando você aí acha que você não merece, você se sente incapaz. Quando você se sente uma pessoa incapaz, você é uma pessoa insegura e uma pessoa que realmente não produz o quanto deveria, tá? E o quanto poderia também. Então, quando você não se sente merecedor, você se sente uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tem tanto talento e que não tem aí tanta capacidade. Você se coloca no nível inferior ao das outras pessoas porque você acredita que o outro merece, que o outro está muito melhor preparado do que você. Entenda que para resolver essa situação, tudo começa e termina na gente mesmo. Tudo começa e termina no autodesenvolvimento. Quando você arranca a raiz da insegurança, é quando você de fato aprendeu a conhecer você e entender o seu valor. Olha, o que tem preço a gente compra, o que tem valor a gente conquista. E a segurança, tá? Uma pessoa que tem autoconfiança e segurança, ela conquista isso ao longo da vida. Eu falo por experiência própria, tá? Uma pessoa que ela realmente é realizada, ela tem autoconfiança. E a autoconfiança se realiza quando você se desenvolve no íntimo do seu ser. Quando você entende que você é um ser humano de valor e não de preço. Preço qualquer um paga, valor é algo que se conquista. E você se torna um ser humano de alto valor quando você entende a jornada da sua vida, quando você entende aí as dificuldades que você já superou, quando você enxerga que em você há valor por conta do teu caráter, de quem você é. Entendeu? Por conta de quem você é, do teu caráter, da tua disponibilidade em ser uma pessoa do bem, não do mal. Quando você tem sangue nos olhos, tem sonhos ousados, quando você é uma pessoa que paga o preço, você merece, você tem valor. Então, antes você está numa posição elevada pelas suas qualidades em essência do que uma pessoa cheia de defeitos mesmo. Pessoas que não têm virtudes, tá? As virtudes, elas não são conquistadas por diplomas. As virtudes, elas se conquistam por questões éticas, morais,
tá? Então, se você aí é uma pessoa que tem ética, tem moral, se você é uma pessoa que tem palavra, se você é uma pessoa que já superou dores, percas e sofrimento, e você tá de cabeça erguida, entenda que você merece tudo que você se propõe a sonhar. Você só vai ter aquilo que de fato você merece. Então, você precisa fazer um ajuste fino, de forma intelectual, tá? E emocional. Você precisa mergulhar num autodesenvolvimento, num autoconhecimento profundo, para que você aí se sinta, sentimento, você precisa se sentir merecedor, você precisa sentir que você merece, porque se você aí achar que tem todas as habilidades, mas se você não sentir que você merece, você irá se auto-sabotar e você não irá experimentar todas as oportunidades que estão aí para que você desfrute. Então você só tem na vida aquilo que você merece. Se o seu relacionamento amoroso não tá bom, se você não é tratado como você deseja, porque você aceita, porque você acha que você merece aquilo, mesmo que conscientemente, mesmo que com a tua boca você diga que queira outra coisa, tá? Se no trabalho você não ganha, você não é valorizado como você gostaria, é porque lá no fundo você não se sente merecedor ou merecedora. E se você não se sente merecedor e merecedora, você não tem um comportamento de imposição, você não sabe se posicionar. E para as pessoas que não se posicionam, elas têm de fato aquilo que as pessoas querem dar. Quando você se posiciona, você tende a receber aquilo que de fato você acredita que merece. Espaços não ficam vazios. Então, se posicione. Diga, eu gosto de ser tratado assim, eu gosto disso, eu quero ser isso, eu sou isso, eu gosto disso ou não. Qual é o seu papel como ser humano, como profissional? Nós, seres humanos, nós temos vários papéis a desempenhar. E quando nós desempenhamos muito bem esses papéis, quando nós nos posicionamos corretamente em vários aspectos desses papéis que nós temos enquanto seres humanos, pronto, a gente se sente merecedor porque a gente se conhece, a gente sabe o nosso valor, e aí as oportunidades realmente elas nos encontram, porque de fato nós entendemos que nós merecemos aquilo. E entenda que você tem que parar, quando você se sente merecedor, você não fica esperando ser escolhido ou escolhida. Quando você se sente merecedor, é quando você se conhece verdadeiramente, você sabe o seu valor em essência, você vai lá e você pega o que você quer. Você não fica esperando oportunidades, você não fica esperando ser escolhido ou escolhida. Você vai lá e você pega o que você quer, porque você merece isso. Então, se você não tem algo que você deseja, porque talvez você aí não esteja se sentindo verdadeiramente merecedor ou merecedora. Um outro quesito é que ser vulnerável é o ato mais humilde e corajoso do mundo. Nós precisamos entender que a vulnerabilidade é algo maravilhoso. Ser vulnerável é ser autoconfiante o bastante para admitir que não sabemos tudo. Ser vulnerável é ser autossuficiente. Na verdade, você tem um autoconhecimento muito grande para admitir que você também precisa ser cuidado, que você precisa ser compreendido, que nem todos os dias você está bem. Olha, a vulnerabilidade é o ato mais humilde e corajoso do mundo. Quando você aí expõe as suas vulnerabilidades, significa que você está bem com você. Significa que você não carrega tudo nas costas. Significa que você sabe que você não é autossuficiente. Significa que você tem um autodesenvolvimento muito elevado. Que você tem uma segurança, uma autoconfiança muito bacana. E que por isso você é humilde em admitir que você não sabe tudo, que não está bem todos os dias e que precisa de ajuda. Então, as pessoas que mais alcançam grandes resultados são pessoas vulneráveis. Elas expõem as suas emoções de maneira correta, tá? E mostra isso com muita coragem, com muita segurança, que de fato nós precisamos um dos outros e que de fato você dá, mas você também precisa receber. Então a vulnerabilidade é você dizer o que você sente com muita segurança e autoconfiança. Quem é vulnerável realmente é uma pessoa que chegou no ápice do autodesenvolvimento e do autoconhecimento, e assim tem paz interior,
porque sabe exatamente onde está posicionado e sabe exatamente o que precisa para chegar onde deseja e que já se sente de fato uma pessoa de muito alto valor. Então, seja vulnerável, porque vulnerabilidade expõe humildade e muita coragem. Uma outra questão aí é a humildade. A humildade é o maior ato de sofisticação, tá? Dizer o que você sente é a maior prova de autoconfiança. Então, você quer ser muito sofisticado? Aprenda a ser humilde. E ser uma pessoa humilde não é você aí ficar usando roupa velha, ou roupa feia, ou ficar falando baixo, ou andar, né, de uma maneira ali imperceptível. Não. Você ser uma pessoa humilde é você realmente pedir perdão quando está errado, pedir desculpa, aceitar o perdão, né? É você realmente assumir os seus erros, é você dizer que precisa de ajuda, é você ser uma pessoa que sabe dar aquilo que o outro necessita e que precisa de você. A humildade vai além do aspecto físico. A humildade está relacionado com a maneira pela qual nós nos comportamos, nós agimos e reagimos. A humildade é saber pedir perdão, é saber pedir desculpa, é saber realmente dizer que errou, é saber dizer que precisa de ajuda. E a humildade é o maior ato de sofisticação. Então, eu não vi ninguém crescer se não for humilde, se não for ensinável, se não for vulnerável. Então, deixa de arrogância. Se você é uma pessoa arrogante, eu vou te dizer que você está prestes a cair num buraco muito profundo. A arrogância é um dos piores de todos os males. A arrogância está vinculada com o orgulho. A arrogância e o orgulho está vinculada a pessoas que realmente não são amadas, que não se amam, pessoas que vibram no ódio, na mágoa, no ressentimento, na insegurança. São coisas... Olha só, o orgulho e a arrogância é quesitos de uma pessoa fraca, tá? A arrogância é um quesito de pessoa fraca. Então, se você quer ser uma pessoa forte, uma pessoa poderosa, seja humilde, seja vulnerável, porque de fato isso é um ato de sofisticação muito grande. E para finalizar esse raciocínio de pensamentos bacana aí, que são diretrizes para o nosso comportamento e pensamento, para a nossa mentalidade e estrutura de vida, entenda, não se engane, todos precisam de ajuda, mas só os inteligentes pedem por auxílio. Não julgue as pessoas pela aparência. Às vezes você olha uma pessoa e você acha que ali ela não precisa de ajuda, que você não pode abrir o coração, mas isso é mentira. Entenda que todos nós somos ignorantes, só que em aspectos diferentes. Todos nós precisamos de ajuda em algum quesito da vida. Nós precisamos de mentores. Todos nós precisamos de pessoas que nos auxiliem, nós precisamos de conselhos. Já falava o sábio Salomão, tá? Que um projeto bem sucedido, ele é bem sucedido porque ele tem uma multidão de conselheiros. Então, não se engane de que fulano, ciclano ou beltrano não precisa de ajuda, não precisa de algo que você tenha para oferecer, porque todos nós somos ignorantes, só que em aspectos diferentes, e todos nós precisamos de ajuda. E só os espertos, só os inteligentes sábios, de fato levantam o braço e pedem ajuda. Então, esses são os meus recados para você nesse dia, para que você aí seja uma pessoa com comportamento, a mentalidade de uma pessoa de sucesso. Um grande beijo. Ok, Dalila, um grande abraço para você, muito obrigado e até a próxima semana com o quadro 10%. Sempre uma dica importante, né, para todos aí, seja você pessoa física, empresário, né, microempreendedor individual, sempre tem uma dica importante para você na vida. Obrigado aí, Dalila. Olha, daqui a pouco tem a Vitória Santana, né, com o quadro Gente de Vitória, entrevistando hoje mais uma pessoa de Vitória nessa vida aí, né, a revista Vitória aí sempre trazendo essas pessoas da nossa região que merecem esse destaque. E a gente vai bater um papo agora, né, sobre a saúde bucal, né, muito importante, né, porque você sabe, né, a boca é principal aí, né, para a entrada, né, de alimentos, né,
E esses alimentos são triturados, né, inicialmente pelos dentes para preparar o alimento para cair no estômago, né? E os dentes são, além de ser muito importantes, trocando a pilha aqui do microfone. Isso porque eu comecei a falar agora, né? A pilha já estava assim, né? Imagine se eu tivesse aqui o dia todo falando. Bom, gente, então vou começar de novo aqui com vocês, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre a saúde bucal, porque é muito importante para a vida de todos nós, né? Desde quando você é um bebezinho ali, começa a nascer seus primeiros dentinhos, né? Tem aquele famoso dente de leite, depois vem o dente definitivo. Aí depois a mãe e o pai ali se preocupam se você tem uma dentadura perfeita ou não, né? Aí vai providenciar um aparelho, uma manutenção ali de fluo para você não ter cárie, né? Hoje em dia quase ninguém tem mais cárie, né? Porque hoje tratar de dente, né, ficou uma coisa mais acessível, tem bons profissionais em tudo que é local. Então hoje o Brasil não vive mais aquela realidade dos anos 80, né? Onde as pessoas tinham muita cárie, tinha que ir no dentista, não tinha dentista preparado, aí os dentistas não tratavam os dentes, queriam extrair os dentes das pessoas, era um negócio sério. Hoje não, hoje é uma facilidade. E o dente hoje é muito mais do que aquele triturador de alimentos, né? Ele é estética, né? Sempre foi, hoje mais ainda, porque com o advento da internet, todo mundo quer aparecer cada vez mais bonito na fotografia. São fotografias de alta definição, né? Que não esconde mais os defeitos, então todo mundo quer uma dentadura perfeita, né? E agora com aquela colocação de lentes, né? Essa dentadura tem que ser aquela perfeição. Então as pessoas realmente estão aí procurando bons profissionais sempre, né, tirando dúvidas. E a gente trouxe mais uma vez aqui uma profissional que é uma boa profissional, já esteve aqui no nosso programa por 2 vezes. Hoje a gente vai falar sobre 2 temas, né? O da estética, que é muito importante, todo mundo quer seu dente bonito aparecendo, né? E também sobre a questão da segurança no consultório quando o assunto é anestesia, né? Já que houve uma resolução agora, que vai virar uma jurisprudência, né? E aí todos os dentistas ou cirurgiões dentistas terão que seguir essa nova jurisprudência. Então a gente vai conversar aqui com Nathalie Rios, está aqui com a gente. Bom dia, Nathalie, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez o convite. Nathalie, como é que é então essa situação da anestesia, né? Muita gente ficou preocupado porque, e agora? Vai encarecer, não vai encarecer? Eu tenho que usar anestesia quando eu vou fazer um canal, vou fazer um tratamento mais doloroso. E aí, como é que fica esse procedimento da anestesia no seu consultório, no consultório dos demais cirurgiões dentistas? Então, não muda nada na anestesia local, né? Que é a anestesia que a gente utiliza para procedimentos pequenos, para procedimentos restauradores ou tratamento de canal, cirurgias. Essa nova resolução, como você trouxe agora aqui em pauta, se trata da sedação. Né? Existe uma técnica anestésica que é a sedação consciente, em que a gente utiliza o óxido nitroso, é um gás, né, que deixa o paciente ali em um estado realmente de relaxamento, né? É muito utilizado em pacientes especiais, né, e pacientes que têm medo. Porque o maior bloqueio que a gente tem hoje, você comentou, né, que hoje a gente tem acesso realmente a tratamento, então conseguimos diminuir a quantidade de pacientes, né, que hoje são desdentados. Hoje a gente tem uma odontologia que visa prevenção. Então, não quero que o paciente perca dentes. A remoção de dentes, a extração é em último caso, certo? Mas o medo ainda cria um bloqueio, né, nesse levar o paciente a fazer o tratamento. Então, o óxido nitroso, que é essa sedação, ela é uma opção, né, viável para o paciente que tem medo, porque ele vai conseguir passar pelo tratamentos simples mesmo, de profilaxia,
ou de restauração, e tratamentos maiores de extração, tratamentos cirúrgicos de implante, né, ele vai ficar ali relaxado, vai ficar em um estado mesmo de tranquilidade. Não apaga o paciente 100%, então ele não está literalmente, né, não é uma anestesia geral, diferente do que é feito em um centro cirúrgico, mas é um tipo de sedação que realmente, assim, é incrível, porque a gente consegue tratar o paciente sem criar nenhum trauma, tá? Então, essa nova resolução, qual é o que é que o conselho tem exigido dos dentistas, e eu sinceramente concordo, né? Ele pede para que esses profissionais tenham realmente a qualificação ali de estar preparado para um caso de urgência ou emergência do paciente realmente, né, ter ali alguma intercorrência, de passar mal. Então você tem que estar qualificado para isso, tem que ter ali uma qualificação de primeiro socorro, certo? E o dentista que está fazendo a sedação não pode ser o mesmo que está executando o tratamento. Então tem que ter 2 profissionais, certo? Concordo plenamente, isso traz segurança para o profissional e para o paciente em primeiro lugar, mas realmente aumenta o valor do tratamento, né? Já existia essa técnica, não é algo novo, e o paciente que opta por fazer esse tratamento já pagava um valor diferente de um tratamento que não tem a sedação, mas agora que é exigido que o profissional tenha uma qualificação maior, a gente tem que realmente fazer cursos, estar preparado para isso, vai aumentar o valor do tratamento, tá? Mas assim, concordo porque é segurança, né? A nossa vida está aí em primeiro lugar. Agora, no caso da anestesia local, né? É aquela famosa agulhinha, né? Que vai lá no dente. Vocês, como cirurgião dentista, né? Também sabem que toda anestesia, né? Leva algum tipo de risco. Exatamente. Qual o maior risco dessa anestesia? É pegar um vaso sanguíneo? Ou não tem esse perigo? Quais são os perigos ali durante um tratamento? Então, quando a gente vai fazer a técnica anestésica, a gente tem que conhecer a anatomia, né, ali da cabeça, pescoço, bucal. Então, primeiro, fazer a técnica correta, né, para evitar vasos, como você mesmo comentou, evitar artérias, né, que também passam ali na nossa região bucal, certo? E usar um anestésico que seja seguro para o paciente. Por isso que é tão importante a gente fazer a anamnese prévia. Se o paciente tem algum tipo de alergia, né, se ele tem alguma outra comorbidade, né, se ele é hipertenso, diabético, para a gente usar o anestésico correto para o procedimento e para o paciente, certo? Então a gente fazendo essa anamnese, usando a técnica correta, é 100% seguro. Aqueles casos de um tratamento que dá ali uma anestesia, aí o paciente continua sentindo dor, aí dá outra, às vezes dá 4, 5 anestesia, né? Por que isso? Vai de paciente para paciente? É a marca do produto? O que é que acontece? É a marca do produto, né? É sempre importante a gente utilizar produtos que tenham, né, uma excelência, que sejam ali autorizados, né, pela Anvisa. É a técnica, como eu comentei, você tem que anestesiar a região correta. Não adianta eu inserir, né, esse anestésico em outra região, mas o paciente também, existem pessoas que têm mais resistência, por incrível que pareça. A região também, quando a gente fala de extração, que as pessoas comentam muito, meu Deus, extração de dente isqueiro, que o nome correto seria terceiro molar. É uma região que tem um nervo que passa ali próximo, então, por mais que esteja anestesiado, às vezes o paciente ainda sente. Ele sente uma pressão que é diferente da dor, e a anestesia, ela não vai evitar essa pressão. Então, se a região está inflamada, está infeccionada, esse anestésico ele tem uma ação mais demorada, né? Tudo isso vai influenciar realmente ali naquele resultado final. Ok. Então, só para deixar esse assunto, né, esclarecido, continua tudo como antes, né? Só vai mudar quando o procedimento for da anestesia por inalação. Exatamente, né? essa sedação consciente. Isso mesmo, coloca uma máscara, é um gás que o paciente ele vai inalar e ele vai entrar ali num estado de relaxamento. Ele fica quase que dormindo. Quase que dormindo. Tem paciente que fala que realmente sonha, que se sente ali brincando, no pula-pula, ele realmente entra num estado ali de meditação, digamos assim. É uma sensação engraçada, mas excelente para, como eu falei, como eu citei, pacientes que tenham muito medo, que tenham trauma de dentista, ou pacientes que tenham, né, necessidades especiais, que precisam realmente de uma contenção, de um tratamento ali diferente para a gente conseguir agir e finalizar o tratamento da melhor maneira. Qual o percentual que aumenta num tratamento com esse tipo de anestésico, né? Mais ou menos 10%, 20%? Eu imagino que de 20% a 30%. Aumenta. Agora, né? Com essa nova... Exatamente, porque o valor que a gente paga da técnica anestésica é totalmente diferente do tratamento, né? Se você tem uma restauração, uma extração é um orçamento, a sedação é um orçamento diferente. Ele acrescenta realmente ali no processo. E vai do tempo
da duração ali do procedimento. Né? Se o procedimento vai durar 30 minutos, 40 minutos, porque tudo isso influencia na quantidade do produto que vai ser utilizado também. Existe profissional suficiente no mercado para atender essa demanda que vai surgir agora? Existem muitos profissionais na área odontológica, né? A gente até brinca que pede, na verdade, para que dê uma bloqueada em tantas faculdades que estão sendo abertas, assim como a medicina fez, né? Segurou aí por um tempo. Não sei te falar exatamente sobre a sedação. Existem cursos, agora que está tendo essa mudança, eu não sei como eles vão modificar aí esse curso, porque são cursos de final de semana, são cursos de 2, 3 dias, que é um tempo vago. Já acredito que agora eles devem fazer algum tipo de atualização, pelo menos de alguns meses, né, que esse profissional consiga realmente estar capacitado ali para agir. Então não sei exatamente quantos, mas não é uma técnica tão utilizada, não é todo consultório que você tem não. Aqui em Itabuna, que eu conheço, são poucos profissionais que utilizam essa técnica. Porque, né, eu vejo aí, por exemplo, anestesistas, né, para hospitais, às vezes tem dificuldade, né? Exatamente. Você deixa de marcar uma cirurgia por falta de um profissional. Pela falta do profissional. Então me preocupa às vezes isso, né? Mas eu acredito que agora com essa resolução, né, que novos profissionais vão surgir para atender esse mercado. Isso, e é importante que o paciente ele conheça o profissional, né, que ele está entregando sua vida. A gente fala da boca, a boca ela faz parte do corpo humano. Então, certeza. Assim, procurem bons profissionais, pesquisem, né? Vejam indicação, muita responsabilidade você cuidar da saúde bucal, né? Como você comentou, a anestesia ela precisa ser segura. Então não são procedimentos simples, né? Qualquer procedimento que vai perfurar, que vai, enfim, mexer ali na estrutura, né, do seu corpo, ele é perigoso. Então procurem bons profissionais, se informem para não entregar sua boca, sua vida, né, na mão de qualquer um. Bom, vamos falar agora da estética, né? Sim. Que hoje as pessoas consideram mais importante porque, né, é o que aparece. Exatamente. Recentemente tivemos aí, né, a fabricação das famosas lentes, né? Exato. Que no início até, hoje eu acho que já aprimorou mais, mas faz um desgaste muito grande na dentição normal, né? No dente natural. Para que abrace ali com perfeição essas lentes, né? Isso, na verdade hoje as lentes de contato, a intenção é justamente que tenha um desgaste mínimo. Então a intenção é que você desgaste menos aquele dente natural, né? Para que ele seja realmente fique um resultado final natural e que você mantenha a estrutura dental, porque assim, modificou o dente, ele nunca mais vai ser igual, infelizmente. Então, se você tiver um problema nessa lente lá no futuro, se você precisar trocar ou até remover, a intenção é que esse desgaste seja mínimo e imperceptível, né? Hoje em dia, a gente faz um preparo, que é o que a gente chama, um preparo para poder moldar e enviar para a confecção dessas lentes, é um mínimo que o paciente não precisa nem ficar com provisórios, né? A intenção é essa, mas são estruturas diferentes. A lente de contato, ela é uma camada fina de cerâmica. Existem as coroas totais, que aí sim já exige que aquele dente tenha um desgaste maior, e na verdade é indicado quando realmente o dente já está com a estrutura bem comprometida, né? Então são técnicas diferentes, mas a lente de contato em si, a técnica hoje já está, né, bem evoluída, para justamente evitar que o paciente tenha um desgaste muito grande naqueles dentes, para que futuramente, enfim, caso ele tenha algum problema, precise trocar ou remover, que a estrutura natural daquele dente esteja mantida. O fato, né, do dente ficar encoberto, né, porque a partir daquele momento ele não vai ver a luz do sol, ele não vai triturar alimentos, né, ele fica inativo ali, coberto por uma porcelana, exato, né? Isso não enfraquece mais esse dente, não tem o risco de depois, digamos, daqui a 10 anos, 15 anos, esse dente começar a ruir dentro da estrutura? Então, a gente dá um período de vida útil para qualquer tipo de prótese. A lente de contato, ela é uma prótese. Ela é uma forma de reabilitar aquela região. O mais importante, uma boa técnica, porque quando a gente vai cimentar essa peça em cima do dente, ele vai ter uma aplicação de ácido, vai ter uma aplicação de cerâmica, de adesivo, e vai ter uma aplicação de cimento. Né? Existe uma camada entre a peça e o dente. Fazendo a técnica correta, ele vai se manter no lugar. Mas aí é que vem o que a gente pega mais no pé do paciente, os cuidados pós. Então, quando a gente fala sobre o fio dental, sobre uma boa escovação e sobre as visitas regulares ao dentista para manutenção, é justamente para evitar uma infiltração e um problema naquele dente remanescente que está ali por baixo. Né? Se você não higieniza corretamente, se você não vai ao dentista para
acompanhar, radiografar, fazer uma limpeza mais completa, vai infiltrar. E aí vai formar cárie embaixo daquele dente. Né? A peça em si, a cerâmica, a lente de contato, ela não vai ter cárie. Ela é um material artificial. Mas o seu dente que está ali por baixo, ele pode sim formar cárie e você ter um problema grave. E assim, eu sempre brinco que a cárie ela é uma doença silenciosa. Se o paciente ele não vai regularmente ao dentista fazer, né, manutenções, consultas regulares, ele só vai perceber o problema quando o dente doer. E às vezes a gente já não consegue mais reverter aquele problema. Já vira realmente, né, um caso de extração, de remoção do dente. Então, prevenção em primeiro lugar. E extraindo o dente, a lente já não vai fixar mais. Já não serve. A lente, exatamente. A lente de contato, ela vai ser adaptada onde você ainda tem dente natural. Perder um dente, a melhor maneira de reabilitar, o que a gente tem de melhor hoje quando se trata de reabilitação são os implantes, né? Que é um parafuso de titânio que vai substituir a raiz daquele dente e depois vai vir uma prótese implanto suportada, parafusada ou cimentada ali naquela região. Ótimo. Por falar nessa questão de implante, né? Hoje o mundo vive uma epidemia praticamente dessa questão do açúcar no sangue, né? Que é a glicose alta, que acaba virando diabetes em muitas pessoas obesas, né? E as pessoas que têm esse problema de diabetes, elas podem fazer o implante ou isso pode correr um risco de não cicatrizar? Pode sim. É bom o senhor tocar nesse assunto, porque é uma pergunta frequente no consultório, né? Eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho 80 anos, será que eu posso ainda fazer esse procedimento? Pode sim, não tem problema nenhum, contanto que esteja controlado, né? Você comentou agora, a nossa vida, a nossa forma de alimentação, atividade física influencia 100%, né, na nossa saúde e na nossa longevidade. Então, realmente, se é um paciente descompensado, se ele está com açúcar muito alto, com certeza vai influenciar no processo de cicatrização, influencia na saúde gengival, então vai ter sangramento, vai comprometer o que a gente precisa para que o tratamento de implante dê certo, que é a ossointegração. É literalmente a formação daquele osso, né? Toda região que eu tenho inflamação, eu posso ter um comprometimento, posso ter uma perda daquele tratamento. Mas se é um paciente que ele tem 80 anos, ele é hipertenso, é diabético, mas ele controla aquele problema com as medicações da maneira correta, ele tem uma boa alimentação, não vai ter problema nenhum. Ele pode ser tratado sim com implante, sem problema. Bom, depois das famosas lentes, né, que a gente falou aqui agora há pouco, dificilmente as pessoas aceitam mais o dente que não é branquinho, né? Sim, todo mundo quer ter um sorriso colgate, como diz. Todo mundo quer ter esse sorriso. E aí, quando a gente se depara com a foto lá, fala, poxa, mas meu dente tá amarelo, né? Quer dizer, não é que tá amarelo, é que diante da branquidão, né? Quando você vai comparar com aquele que tá muito branco, você realmente acha que o seu tá mais amarelado. Aí já surgiu agora a técnica também para você não pode fazer a lente, né? Porque também não é barata, né? É um investimento. Cada lente, acho que hoje está em torno de R$2.000, né? E isso vai depender muito do profissional, do produto, e do material, né? Exatamente. Mas vamos botar aí uma média de R$2.000, né? Então você acaba investindo aí na boca quase R$30.000, né? A depender da quantidade de dentes. É um carro na boca. Valor de um carro. Então nem todo mundo tem essa condição. Aí hoje os profissionais já estão partindo também para um produto que faz esse clareamento, né? Ele é eficiente realmente? Sim, a gente tem a técnica de clareamento, né, no consultório. Na verdade, existe a técnica de consultório e a técnica caseira. Vai muito da necessidade do paciente, né, o que o paciente quer também, porque tem paciente que ele quer clarear aquele dente de maneira sutil, certo? E também é bom ressaltar que o nosso dente ele tem um limite. Então, não tem como a gente prometer que o seu dente vai ficar branco igual um papel. Ele tem um limite, ele tem uma anatomia que a gente precisa respeitar, né? Tem paciente que tem um resultado excelente no tratamento já ali no consultório, já tem outros que aquele dente é mais resistente. Eu comparo sempre as mulheres que vão fazer luzes no cabelo. Tem cabelo que abre muito, que fica aquele loiro bem platinado, já tem aquele que fica mais fechado. A mesma coisa é o dente. Então, assim, sempre vai obter um resultado, aquele dente com certeza vai clarear de maneira gradativa, até para ser uma maneira segura, evitar, né, que o paciente tenha ali o que eles têm mais medo, que é a sensibilidade, né, pós-tratamento, mas vai sim trazer um resultado eficaz, mais barato do que uma lente, que traga um resultado bom para o paciente. Lembrando que a lente e as facetas, além dela modificar a coloração do dente, ela vai modificar o formato.
É uma coisa que o clareamento ele não vai fazer, ele só vai modificar a coloração, certo? Então é bom deixar claro porque, né, para o paciente não criar uma expectativa às vezes num resultado e não obter 100% aquele resultado. Agora sim, tem o branco, né, natural, e tem um branco que eu acho que até exagerado, né? Tem pessoas que nem combinam muito, né? Sim. Às vezes uma pessoa de pele morena e mais escura um pouco, chama muita atenção, né? Quando tá muito branco. Inclusive, quando a gente vai trabalhar com prótese, seja lente de contato, enfim, qualquer tipo de prótese, existe uma escala que a gente escolhe as cores e manda para o nosso protético. E aí ele me pergunta, qual a idade do paciente? Qual o tipo de pele do paciente? Porque realmente para a gente não fugir demais daquela naturalidade, né? O paciente hoje ele quer, se ele infelizmente precisar usar uma prótese subimplante ou botar uma lente de contato, ele quer ter aquele dente sorriso harmônico, mas que ninguém perceba, que ninguém pergunte, olha, você tá com uma lente de contato? Não é isso que ele quer naturalidade. Então, a gente tem que respeitar a anatomia, formato daqueles dentes e a coloração. Bom, recentemente teve uma moda aí que até algumas famosas resolveram fazer, né? Que é deixar os dois principais dentes aqui um pouco maior que os demais, né? Continua essa moda? Então, isso era muito visto com a Xuxa, né? Até hoje. Acho que ela foi uma das primeiras, né? Olhar, fazer isso. Anatomicamente foge, né, do que é o natural. Realmente os dentes e os incisivos centrais, eles são um pouco maior do que os vizinhos, mas nada que fuja demais, né? Senão vai ficar literalmente aquele sorriso. E tem uns que a gente até percebe que tem uma emendazinha, né? Que você vê que ele não tá igual o dente. O dente, ele precisa ter um tamanho e formato, né, ideal, porque cada dente ele tem uma função. Um vai rasgar, um vai perfurar, outro triturar, mastigar. Então o dente ele tem função, por isso que ele tem essa anatomia. Se a gente cresce demais esse dente, se a gente foge da anatomia normal, o que é que vai acontecer? O paciente vai voltar com o dente fraturado, porque quando ele morder ele vai bater no de baixo, a altura vai atrapalhar. E aí ele pode fraturar esse dente também de uma maneira mais comprometedora, que fratura e raiz. Então a gente tem que respeitar a anatomia natural para que o paciente tenha longevidade e que fique harmônico, né? Se a gente bota um dente muito grande ou um dente muito pequeno, fica uma anatomia comprometida, uma estética comprometida e que não vai trazer, né, o que ele quer, aquele resultado estético tão aguardado e esperado. E o dente natural, né, ele não é como se fosse uma perfeição, né? Uma linha reta. Não, ele não é reto. Cada dente tem uma irregularidadezinha que são as pontas ali que vai triturar o alimento, né? Quando o nosso dente permanente ele rompe em boca, essa força que ele faz para rasgar ali a gengiva e o osso deixa literalmente digitais. É o que a gente chama de mamelos. Então, quando você vê aquele dente que tem ondulações na pontinha, são os mamelos. Quer dizer que aquele dente é novo. Se você olhar um jovem de 15 anos e um de 50, obviamente ele já viveu, já desgastou aquele dente com a mastigação. Então esses mamelos vão ficando desgastados, aqueles dentes vão ficando mais retos. Mas se você for buscar a naturalidade, né, aquela anatomia de um dente natural, é interessante que ele tenha ali aquelas pontinhas, aquela ondulação, para mostrar que é um dente natural, não um dente desgastado. O seu dente, né, é natural ou você tá com algum produto? O meu dente é natural. Eu já fiz clareamento, os pacientes sempre me perguntam, e vou falar aqui na TV agora, eu estou de aparelho, você tá vendo aí? Você tá usando aparelho? Estou usando o famoso alinhador, que é aquele aparelho invisível, né? É bem imperceptível, né? Não estou usando ele aqui agora, nesse momento. Não dá pra ver, então, é uma dúvida também dos pacientes, aí fica aqui agora a dica, né? Não são todos os casos, né, que a gente consegue tratar com o alinhador, mas é uma maneira viável, estética, agradável, porque você consegue conversar, não te atrapalha esteticamente, vocês podem ver que eu estou conversando tranquilamente. É um aparelho que você consegue remover para se alimentar, higienizar, tá? É um tratamento que eu sei que todo mundo vai perguntar, que tem um investimento um pouco maior do que o tradicional, daqueles brackets coladinhos, mas também é um tratamento mais rápido, mais previsível. Então, fica aí a dica. Esteticamente não parece. Agora, como é esse aparelho? Porque eu tô aqui bem pertinho de você, né? E não tá vendo, né? Não tô vendo. E quem tá em casa deve estar também curioso, sem né? ver também. Então, ele é um tratamento... Ele é a base de quê? Pra você planejar esse tratamento, é feito um escaneamento, né? Que é uma moldagem virtual. E ele é todo planejado virtualmente, né? Ele vai... O programa ele vai programar realmente o seu resultado final. Essa placa ela é trocada por semana,
vem as plaquinhas superior e inferior, você troca semanalmente. Existe um bracket que é chamado Tautmann, que ele é coladinho aqui também. Se você ver de perto, você vai ver algumas resinas que é justamente utilizada para fazer essa tração, essa movimentação, mas é muito confortável, principalmente estético, né? E ele é um resultado, é um tratamento mais rápido. E essa resina consegue fazer essa tração? Consegue. E a placa, quando você troca, ela já vai estar em outro formato, né? Ela vai ali estimular o seu dente aí para a posição em que ela tá. Ela foi impressa, né? Ele é aqui uma placa de plástico, enfim, resistente, que ele vai fazer essa movimentação nos seus dentes, rapaz, de maneira gradativa. Né? A tecnologia. Tô sendo cobaia agora, até para poder passar de maneira mais segura a informação para os meus pacientes. Eu acho interessante, né? Você muito usar, interessante. Porque quando você fizer num paciente, sabe exatamente o que... Isso, né? E é uma dúvida frequente, né? Na verdade, hoje o paciente, como a gente comentou, ele tem acesso à informação, ele tá ali nas redes sociais, então ele vê um famoso usando, ele é influenciado por essa pessoa, ele quer ter uma estética agradável, não quer sofrer, não quer sentir dor, né? Então, realmente, a tecnologia, ela veio para ajudar, para melhorar, para trazer ali resultados estéticos agradáveis e principalmente saúde. Certo? Bacana, viu? Para essa questão da correção dos dentes, né? Tem idade? Não, né? A pessoa já está adulto, né? Já tem mais de 20 anos, nunca fez esse trabalho. Ele pode fazer ainda? Pode sim, é outra dúvida frequente. Eu atendo pacientes já adultos ou até ali na meia-idade que me perguntam isso e não tem idade, né? Hoje em dia, para a gente ter um tratamento eficaz, esteticamente falando e falando principalmente de saúde, eu preciso ter dentes alinhados. O dente apinhado, né? Aquele dente torto ou uma má oclusão, ela traz diversos prejuízos, porque um dente apinhado, ele vai acumular mais resíduo, você vai ter dificuldade de limpar, consequentemente, mais risco de cárie. Você ter uma mordida mal encaixada, né, que é o que a gente chama de má oclusão, vai fazer você fraturar dentes, vai fazer você perder dentes. Então, assim, não tem idade. O importante é o paciente estar disposto a fazer esse tratamento. Tratamento, quando a gente fala de alinhar dentes, ele não é rápido. Precisa ter paciência. Tem que ir sempre ao consultório, né? Exatamente. Tem que estar ali regularmente no dentista, mas é a única maneira de posicionar os dentes da maneira correta. E isso não independe de idade, né? Então, você pode ter 10, 15, 20, 50, 60 anos. Se tiver indicação para alinhar esses dentes com o aparelho, se possível, faça o tratamento, né? Porque realmente vai trazer um resultado estético, né? Que o paciente quer. Eu brinco sempre que a estética no final do tratamento ortodôntico, ele é o brinde do tratamento. A intenção é realmente alinhar esses dentes para você comer bem, evitar problemas de ATM, que é muito comum hoje. Após a pandemia, principalmente, a ATM é a articulação temporomandibular. É a articulação que faz a gente abrir e fechar essa boca, tá? Então, quando a gente morde errado, falta algum dente, você sobrecarrega essa articulação, que vai gerar estralo, dor de ouvido, dor de cabeça, dor na cervical. Então, recebo muito paciente que fala: ai, doutora, é porque eu tô com a dor no ouvido, eu fui no otorrino. E eu não tenho problema nenhum no meu ouvido, ele mandou procurar um dentista. Tá vendo? Quando a gente vai ver é porque o paciente morde errado, falta algum dente. E além do problema estar ali relacionado realmente à mordida, está relacionado a fator emocional. Então, estresse, ansiedade também influencia nesse problema. Então, assim, realmente a gente precisa fazer esse trabalho, né, multiprofissional. Como eu comentei, depois da pandemia aumentou muitos casos de pacientes com problemas na ATM, por conta de problemas oclusais associados àquele estresse, aquela tensão de, né, a incerteza do futuro. Então, e aí gera dor de cabeça, mal-estar, né? Realmente, assim, são dores que atrapalham o dia a dia. Tem pacientes que a gente tem que entrar com medicação, com fisioterapia, e casos não tratados, não acompanhados, viram casos cirúrgicos. Então, sentir uma dor ali diferente, um estralo, procura logo o profissional para a gente conseguir, né, prevenir problemas piores. E ainda afeta a estética do próprio rosto, né? Exatamente. Às vezes a pessoa acaba ficando com o rosto deformado. Com certeza, porque o desgaste desse côndilo, que é esse ossinho, gera realmente uma assimetria facial. Então, assim, são problemas que começam pequenos e, se não tratados, né, se não acompanhados, evoluem de uma maneira que às vezes a gente não consegue reverter. Então, qualquer desconforto, né, notou ali qualquer alteração, você tem que fazer uma autoavaliação. Vai avaliando, você vê que não está normal, procura logo um bom profissional para fazer um acompanhamento, fazer o tratamento adequado e evitar ter uma dor de cabeça maior no futuro. Ok.
Olha, tem muito assunto, né, interessante para a gente perguntar aqui, mas o tempo nunca dá, né? É verdade. Vamos ver se a gente te convida em outra oportunidade para a gente abordar outros temas aí importantes, Sim. né? Da saúde bucal e principalmente dessa questão de estética hoje, né? Sim. Porque hoje nos consultórios de cirurgiões dentistas se faz até harmonização facial, né? Exatamente. A gente falou disso agora aqui e esse é um tema que eu queria tratar com mais calma, né? Com certeza. Inclusive abrir espaço para perguntas, né, do telespectador. Então vamos ver a oportunidade futura aí para a gente falar sobre isso. Agradeço mais uma vez o convite. Sempre que precisarem, estou disponível aqui para a gente, né, trazer informação, principalmente para quem está aqui assistindo, né? Como a gente comentou no início, hoje a gente tem acesso à informação, né? E a pessoa que ela é curiosa, principalmente, que está ali inteirada nesse assunto, ela ganha em saúde, ganha em estética. Então, o que eu puder ajudar a trazer informação, eu estou sempre aqui à disposição. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Natiele Rios, cirurgiã dentista, conversou aqui com a gente, né? Muito obrigado, viu, Natiele? Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom, gente, vamos conferir agora como fica o tempo, né? Hoje em nossa região, algumas das principais cidades e também a nossa capital, Salvador. Se você está pensando em viajar, veja aí como é que vai ficar o tempo. Ilhéus amanheceu com a mínima de 25 graus, a máxima vai chegar a 31 graus aí por volta do meio-dia. A possibilidade de chuva aí muito pequena, mas pode chover em algumas áreas isoladas aí do município. Itabuna amanheceu com 24 de mínima até às 6 da manhã, a máxima chegará a 32 graus aí por volta do meio-dia. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, pertinho de Ilhéus, os termômetros já marcam aqui 31 graus, já está quente, hein? Buerarema amanheceu com 23, vai chegar a 32 aí ao meio-dia. Itacaré começou com 26 e vai chegar a 29 ao meio-dia. Vai ser uma temperatura agradável, né? Buerarema tem possibilidade de chuva, viu? Lembrando aí. Itabuna também tem possibilidade de chuva aí. A qualquer momento em algumas áreas da cidade. Itajuípe, a mínima foi de 23, a máxima chegará a 32 graus ao meio-dia. E Bicaraí também a mesma coisa, chance de chover aí em torno dos 40%. Já Canavieiras, a mínima foi de 24, a máxima chegará a 30 graus meio-dia, deve permanecer assim até as 3 da tarde. Possibilidade de chuva 23%. Vamos ver agora a nossa capital, Salvador, né? Como é que amanheceu hoje. Amanheceu com sol forte, né, na verdade, algumas nuvens no céu, mas chuvas isoladas. A mínima foi de 27 graus até às 6 da manhã, a máxima chegará a 30 graus aí por volta do meio-dia. Porto Seguro, a mínima foi de 24, a máxima chegará também a 30 graus. Chance de chuva muito pouca, né, 34%. Vitória da Conquista amanheceu aí com 20 de mínima até às 6 da manhã. A temperatura vai permanecer agradável aí durante todo o dia. A máxima chegará a 29 graus aí por volta do meio-dia. Nesse momento, no centro da cidade, os termômetros já marcam 28 graus. Possibilidade de chuva de 85% aí no sudoeste baiano e especialmente na nossa querida cidade serrana, Vitória da Conquista. Então tá certo. Olha, gente, hoje é terça-feira, é o dia do quadro Gente de Vitória, daqui a pouquinho, viu? E hoje também vamos ter um jogo da seleção brasileira, a data FIFA. A seleção que venceu a Inglaterra no último sábado joga hoje, né, lá na Espanha, enfrentando a seleção espanhola, né? La Fúria, como é conhecida a seleção espanhola. A Espanha, né, viveu uma fase aí maravilhosa no futebol. Aquela época do Barcelona ali com grandes jogadores, né? A gente tinha o Xavi Alonso, tinha também o Piqué, outros grandes jogadores espanhóis, né? Que formavam aí principalmente o Barcelona. E a La Fúria foi uma seleção de toque de bola, né? E eles tinham uma sede de enfrentar o Brasil, porque nas últimas Copas que eles tinham enfrentado, na década de 80, eles perdiam feio para o Brasil. Então, quando eles viveram aquele momento, né, de euforia no futebol, o sonho deles era enfrentar o Brasil. Até que na Copa de 2014, no Brasil, na Copa das Confederações, a seleção da Espanha veio ao Brasil, né, e jogou com a seleção no Maracanã.
e tomou um chocolate, né? Foi um chocolate aí do Neymar, no Fred, que na época, né, jogava no Fluminense. Aliás, estava no Fluminense ou no Atlético? Acho que o Fred estava no Fluminense do Rio. E aí deu um chocolate na seleção espanhola. Agora, a Espanha, né, aí querendo fazer um novo amistoso com o Brasil, aceitou, né, essa proposta aí da CBF de fazer um jogo até para combater o racismo, depois do que o Vini Júnior passou lá, né, e vem passando. E esse jogo está marcado para hoje, a partir das 17 horas, né? É horário do Brasil, os times já entram em campo para o aquecimento e às 17h20 começa o jogo. O técnico, né, que é um estreante, o nosso Dorival Júnior, provou no primeiro jogo que entrou com uma certa consistência, né? Ele não quis inventar como o Diniz, ele pegou o que o Brasil tem de melhor hoje, seja no futebol brasileiro ou seja no futebol estrangeiro, e colocou em campo. E olha que o Brasil está desfalcado, né? Os dois principais goleiros com mais experiência, Ederson, né? E o outro goleiro aí que já joga na seleção brasileira, o Emerson, estão machucados. O meio-campo que dá ali uma segurança, que é o Casemiro, que é hoje um dos melhores jogadores na Inglaterra, né? Joga no Manchester United, também está machucado. Temos outros jogadores que estão ausentes, né? O Martinelli e outros jogadores. Então a seleção brasileira está desfalcada, mas mesmo assim, né, conseguiu achar um time bom, colocou em campo contra a Inglaterra e a gente não conseguiu aproveitar algumas oportunidades, é verdade. O Vinícius Júnior perdeu algumas grandes oportunidades, né? E o próprio jogador do Palmeiras, o Endrick, que agora é do Real Madrid, né, a partir de junho, ele também perdeu grandes oportunidades, mas acabou marcando um ali, nesse toque de bola ali ao lado do Vinícius. O Vinícius perdeu o gol, né? O goleiro defendeu e no rebote o Endrick marcou. E a expectativa hoje na Espanha é ver o Vini Júnior jogando ao lado do Endrick e do Rodrigo. Só que o técnico do Brasil, né, o Dorival, já anunciou ontem para a imprensa espanhola que isso não vai acontecer desde o início da partida. Ele vai entrar com a mesma formação que ele começou contra a Inglaterra e no decorrer do jogo, dependendo do placar, ele pode colocar esse ataque em campo, né? Até porque no último jogo, para ele colocar o Endrick, ele tirou o Rodrigo. Então vamos ver como é que fica a formação de hoje da seleção brasileira. A expectativa é boa, né? Para que o Brasil faça um bom jogo depois do grande resultado que tivemos diante da Inglaterra, que é uma seleção tradicional, embora não tenha muitos títulos, né? Só tem um, mas é uma das melhores seleções do mundo, né? É protagonista em todas as Copas e não esqueça que o inventor do futebol, né? Era o inglês. Então quem inventou o futebol foi a Inglaterra, né? O Brasil se tornou escola, mas o inventor do futebol é a Inglaterra. E tem grandes jogadores na Inglaterra. Esse mesmo que cruzou aí, ó, o Phil Foden, né? Um grande jogador. Temos vários outros aí que jogam no City, inclusive, né? Que hoje é a melhor equipe da Inglaterra. E o Brasil se saiu muito bem. Foi o time aí que se manteve em campo aí com um bom toque de bola, manteve a posse de bola aí igual da Inglaterra, né? 6-6 ali, 50-50 durante a boa parte da partida. Em alguns momentos até liderou essa posse de bola. E ali você vê um dos gols que o Vini Júnior perdeu, né? O Vini é um grande jogador, mas às vezes perde muito gol, ele peca um pouquinho na finalização. O Rodrigo também. Você viu aí alguma oportunidade perdida. Então, se o Brasil tivesse aproveitado aí essas oportunidades, o placar teria sido outro, né? Teria sido no mínimo aí 3-0, no mínimo, na pior das hipóteses. Mas não aproveitou todas as oportunidades. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Olha essa outra jogada aí do Rodrigo, ó. Quem jogou muito bem também, né? Não tão bem quanto a gente esperava, né? Foi o Rafinha. Agora, jogar bem mesmo e com surpresa até foi a zaga, né? Que é uma zaga nova, nunca tinha jogado junto, né? O Beraldo, que hoje joga na França, no Paris Saint-Germain, né? Jogou como um veterano na seleção brasileira. E o Dorival levou também um outro jogador, um novato, um estreante, né? E formou essa zaga aí e conseguiu fazer um bom futebol durante os 90 minutos. Vamos ver hoje, né? Como é que a seleção se apresenta, para a gente
falar aqui, né, amanhã, como é que foi essa partida aí da seleção brasileira contra a Espanha, né? Vamos ver como é que vai ser. A Espanha parece que não se encontra tão bem, né? Perdeu o jogo da data FIFA de sábado para a Colômbia. A Colômbia do James Rodrigues, do São Paulo, né, que não está jogando no São Paulo, está ficando no banco de reservas, mas na seleção colombiana matou o jogo, né? Foi um dos, se não o melhor jogador, foi um dos melhores jogadores da partida e acabou aí derrotando a seleção espanhola. Então a Espanha hoje vai para cima do Brasil com uma fúria mesmo, né? Porque jogando em casa precisa vencer, né, para tirar essa péssima impressão que ficou depois do resultado contra a Colômbia. Então a gente vai acompanhar essa partida de hoje. Vamos ver aí como é que fica a seleção brasileira hoje. Olha, gente, vamos conferir aí as cotações. O cacau continua em alta, né, para a alegria aí dos produtores de cacau de todo o Brasil, mas especialmente aqui da Bahia. A arroba do cacau está sendo comercializada em Itabuna, Ilhéus, as principais praças aqui, a R$ 529,05. Em Piauí, R$ 519,30. Em Camaquã, R$ 522. Em Eunápolis, também R$ 522. A tonelada do cacau está sendo comercializada a mais de $8 mil. A arroba do boi gordo em Feira de Santana está R$ 240. Em Tapetinga, R$ 215. Em Teixeira de Freitas, R$ 220. Em Salvador, R$ 240. Em Eunápolis, R$ 220. Já o café arábica, né, o tipo bebida dura, está sendo comercializado em Barreiras a R$ 992,50, também um bom preço para o café arábica. Em Vitória da Conquista, R$ 960 e em Luiz Eduardo Magalhães, R$ 985. Já o café Conilon, do tipo 7, a saca de 60 quilos, está sendo comercializado em Eunápolis a R$ 830, Itamaraju R$ 830 e em Colatina, no Espírito Santo, o original desse café, foi lá que começou, R$ 835 a saca de 60 quilos. São as cotações aí para hoje, né? Para você conferir a arroba do boi, do cacau. Por falar em cacau, deixa eu falar aqui uma matéria para você aqui, né? Sobre a licitação. Você que está curioso para saber, está em processo, gente, a licitação para a construção das pontes e viadutos, né? Que vão coligar as duas pistas que ligam Itabuna e Ilhéus. Então, a empresa que tinha ganho a licitação acabou desistindo e o governo do estado foi obrigado a fazer uma outra licitação. A Secretaria de Infraestrutura do Estado homologou o resultado da concorrência 17/23, segundo o processo licitatório das 4 pontes e do viaduto de integração da BA-649 com a BR-415, trecho Itabuna-Ilhéus, Ilhéus-Itabuna. O contrato originado pela primeira licitação foi cancelado em 2023. Já agora, o governo da Bahia dividiu o novo certame em 3 lotes. A SVC Construtora venceu lotes 1 a 3. Orçado em R$ 20 milhões e outro orçado em R$ 6 milhões, respectivamente. A Concreta Tecnologia e Engenharia ficou com o segundo lote, no valor de R$ 13 milhões. As chamadas obras de artes, né, especiais estão orçadas aí num total de mais de R$ 40 milhões. O prazo de execução dos lotes 1 e 2 é de 240 dias e do lote 3, 150 dias, contados a partir da assinatura dos contratos. A homologação foi publicada no último dia 16 no Diário Oficial. Então pronto, agora só falta o governador assinar o contrato e as construtoras começarem
a obra das pontes e dos viadutos que vão interligar as duas rodovias, né? A BA-649 e a BR-415. Está dito aí, você que estava me perguntando, né? Você sempre mandava pergunta para cá, quando é que vão fazer essas pontes, os viadutos, então agora está aí. E por falar em governo do estado, vamos ver uma matéria aí, né, do Jerônimo Rodrigues, que entregou aí a certificação do selo Lilás. Vamos ver aí. Salários iguais, maior concentração de mulheres e incentivo à saúde feminina garantiram à Cooperativa de Dentistas de Paulo Afonso, Uniodonto, a certificação do selo Lilás. O ato solene para entrega da certificação aconteceu nesta segunda, na Associação Comercial da Bahia, em Salvador, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, de deputadas e secretárias estaduais. Mostrar a representatividade da mulher no cooperativismo, mostrar o nosso trabalho e valorizar também o trabalho de todas as mulheres. A Uniodonto foi uma das 83 empresas selecionadas pelo governo do estado, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres, para receber, em sua primeira edição, o certificado de promoção de um ambiente de trabalho mais inclusivo e igualitário. As empresas, elas teriam que cumprir as práticas dentro da empresa no que diz respeito à questão do assédio, da violência e também da promoção e valorização das mulheres no ambiente de trabalho. O selo Lilás é baseado em um projeto de lei estadual e o edital da certificação busca a implementação de políticas antidiscriminatórias para a promoção da diversidade e de redução da desigualdade de gênero. A certificação do selo Lilás será realizada sempre no mês de março de cada ano e terá validade de 2 anos. Fazer o reconhecimento das políticas para as mulheres, do seu respeito, do pagamento de salário justo, das condições de trabalho e oportunidade de trabalho. Vitória Santana e mais um quadro Gente de Vitória na TVI News. Quero agradecer por você estar aqui conosco. Esse mês de março foi dedicado à mulher, o mês inteiro, mas se a gente pudesse seria o ano inteiro, né? A mulher tem sempre o seu espaço, conquistando o seu espaço, né? E a gente trouxe aqui, né, várias mulheres o mês inteiro. E já finalizando a última semana do mês de março. E são muitas mulheres, né, que a gente gostaria de estar aqui. Mas tínhamos, né, que ter o ano inteiro realmente para homenagear essas mulheres. E hoje temos aqui uma homenageada. Ela é advogada, né? Uma mulher atuante, uma mulher que conquistou o espaço dela. E todas as pessoas que conquistam o espaço têm sempre uma história, tem sempre um momento de dificuldade para chegar, né, aonde está. E a gente fala, né, dessas pessoas vitoriosas, mulheres que estamos aqui nesse quadro, para poder até incentivar outras também a não desistirem, né, dos seus sonhos. Porque você consegue. Você pede força a Deus e segue. Porque se muitas chegaram, você também chega. Então vamos conhecer aqui a história, né, de Edneude, né, Libarino, ela que é advogada atuante aqui em Itabuna. Seja bem-vinda, querida. Obrigada Vitória, obrigada à Rede TVI aqui por essa oportunidade. Já é a segunda vez, não é, que eu estou participando aqui. E assim, sempre que me oportunizar, certamente eu estarei aqui para prestigiar o programa, né, a casa, né? Isso é muito bom e é muito válido para a gente. Bem, eu sou de uma família numerosa, né? Muito numerosa, somos 9 irmãos, 6 mulheres, 2 homens e um menino que é excepcional, né? Ele já nasceu com a paralisia cerebral, certo? Meus pais são pessoas muito simples, entendeu? Mas sempre privilegiaram a educação. Meu pai era muito rígido com isso. Ele sempre
foi determinante assim para a gente essa questão da educação, porque foi prioridade na nossa família desde pequeno, entendeu? Mesmo meu pai não tendo escolaridade, mas ele desejava, era um desejo dele de que todos os filhos deles tivessem formação. Então somos de uma família de todos nós temos formação superior, são pós-graduados, outros mestrando, né? E é isso, né? Você é itabunense? Não, eu nasci em Buerarema, entendeu? Mas terminei, assim, fui para Barro Preto na minha adolescência e lá que eu estudei, eu me formei lá em Barro Preto, entendeu? Eu e minha família, meus pais moram lá, meu irmão foi vereador lá já 2 vezes, hoje é o atual secretário de administração lá do município, é ele, né? Minhas irmãs que também trabalham lá no setor de educação. Então, Barro Preto para mim eu digo que foi minha casa e é minha casa, entendeu? Gosto muito. Essas cidades pequenas, né? O berço, né? E foi assim onde a gente praticamente se desenvolveu, né? A gente veio com parte da escolaridade, mas foi lá que a gente concluiu, que a gente se formou, entendeu? Que todos eles fizeram faculdade, entendeu? Eu me formei na UESC, já assim, já era mãe, entendeu? Então, no meu começo não foi fácil. Não é fácil você, digamos, saber, entendeu? Administrar essa questão de ser mãe, faculdade, com filho pequeno, entendeu? Então, meu início foi complicado. Eu imagino, né? Imagino mesmo, quando se vê uma mulher que ela tá ali já com seu espaço conquistado, imagino que essa mulher não deixou, né? De fazer noites, né, acordada e todo esse esforço para chegar onde está. E o direito veio como? Só você que é advogada dentre seus irmãos? Foi uma vocação de criança? Alguém lhe inspirou? Foi isso? Não, eu desde menina eu tinha 2 profissões assim em mente, que era ou o campo do direito ou a medicina. Como eu não me destaquei na parte de exatas, né? Aí eu fiz a opção de fazer direito, entendeu? E na minha família a gente tem assim, diversificado, entendeu? Formado em direito tem o meu filho, tem o meu sobrinho em Porto Seguro, entendeu? A priori, que eu me lembre aqui agora, somos 3, entendeu? Mas, porque assim, as minhas irmãs, uma é educadora física, a outra é professora de história, uma é contabilista, a outra é enfermeira, entendeu? A outra é pedagoga. Então, o campo maior das minhas irmãs são na educação. Entendeu? Eu já vim para o direito, mas foi uma coisa desde criança, e é o que eu faço com muito amor. Eu digo assim, eu sou apaixonada por direito. Entendeu? E bom, né? Quando se faz o que gosta, realmente conquista, né? Vai conquistando e fica mais leve também, né? Sim. Quando ama o que faz, né? Sim, entendeu? E você faz com prazer, né? Porque direito, embora as pessoas acham, a gente vê aí faculdades e faculdades. Eu mesmo, na minha época, para eu fazer uma prova, eu tinha que estudar, ler 2, 3 doutrinadores para poder fazer uma prova, entendeu? Então, eu perdi noites. Meu TCC, por exemplo, eu só escrevia de madrugada. Então, eu esperava meus filhos dormirem para eu iniciar meu TCC, entendeu? E nos finais de semana eu ia para o orientador, entendeu? Corrigir, e aí ele me dava mais 3, 4, 5 livros e dizia, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, e eu tinha que conciliar trabalho, família, filho e faculdade. Quantos filhos? Tenho 2, né? Um é advogado, entendeu? Atua comigo lá no meu escritório, e o outro está terminando a faculdade de medicina. Ele cola grau agora em julho, entendeu? Você atua, né, na área previdenciária, né? Sim. E seu filho também agora faz parte do seu escritório. Sim.
Ele faz parte, né? Faz sim, ele é um dos advogados. Lá nós somos 4 advogados, entendeu? 3 advogadas comigo e mais. Ele, só tem ele, né, de homem. Então lá a gente tem atuação na área de previdência, que é o carro-chefe, mas fazemos também consumidor, trabalho e família. Lá só não atuamos no crime e nem no tributário. Você também tem uma passagem lá para a cidade que você falou. Barro Preto. Barro Preto também, né? Sim, inclusive eu sou a única advogada, né? Quero registrar isso aqui. A única advogada do município concursada sou eu, só tem eu lá, entendeu? Então já estou lá há muito tempo, inclusive Barro Preto foi meu primeiro emprego, depois veio o concurso para advocacia, para advogado, eu já era advogada, passei, entendeu? E atuo lá. Eu vou na segunda-feira, toda segunda-feira eu estou lá. Quantos anos já de formada? Olha, eu colei grau, porque assim, é aquela coisa, quando eu me formei, eu já tinha uma família formada, né? Eu tinha 2 filhos, então eu sou da turma de direito, da turma de 2006.2, entendeu? E aí teve várias greves, nós tínhamos que ter formado até antes, mas salvo engano, naquela época eu tive 2 ou 3 greves. E aí a gente é da turma 2006.2. Aí você veio de Barro Preto, veio para Itabuna, montou aqui o escritório. Foi inicialmente, o início da minha carreira, eu sempre fui muito cautelosa, eu sempre tive assim, eu sou meio avessa a mudanças, então tudo meu é tudo muito... Eu gosto muito de calcular tudo, entendeu? Então, inicialmente, eu comecei a advogar em casa, entendeu? E assim, como eu tinha uma vida corrida, eu não fiz estágios em escritórios de advocacia, eu não fiz estágio em defensoria pública. O meu estágio foi o da própria faculdade que oferecia na época. E assim, eu me acho assim muito vitoriosa, por quê? Porque tudo que eu consegui até hoje foi por mérito. Eu estudava muito, estudava no estudo muito, entendeu? Para você se manter no mercado hoje, ou você estuda, ou você fica para trás. Como você, esse meio, né, da advocacia, né? Como é que foi uma mulher, né? Não sei se ainda existe ainda esse preconceito, né, da questão, né, das mulheres estar conquistando o espaço delas. E você, mulher, né, conquistou o seu espaço aqui em Itabuna. Houve alguma dificuldade assim no início para você dizer assim, eu pisei aqui e vou conquistar aqui? Assim, eu acho que todo início de carreira tem suas dificuldades, entendeu? Mas eu tenho uma tese comigo que é a seguinte: de qualquer dificuldade, eu acho que a gente sempre vai encontrar uma luz ali, entendeu? Quando as coisas dão certo, ótimo. Quando elas não dão também, por que não deu? E aí você vai. Então, meu começo de carreira, como de todo mundo, foi difícil, mas eu me digo que eu fui privilegiada, porque eu tive alguns apoiadores no meu início de carreira. E assim, de mulher, eu acho que na nossa profissão, esse preconceito, ele não é tão aflorado, né? Ele não é, entendeu? Na nossa profissão, mulher advogada, há um equilíbrio, entendeu? Nessa nossa profissão. Como você já tinha falado, né, dessa questão de conciliar, né, família, filhos, trabalho, não é fácil, não é? Criar filhos, criar cidadãos, formar cidadãos, né? E também estar no mercado também com seriedade, com aquela postura, né? E conquistar também o mercado, né? E ter aquela serenidade o tempo todo, de estar ali e ainda estar bonita o tempo todo. O bonita fica por sua conta. E aí, essa mulher que se desdobra, não é? Sim, e assim, eu sou a mãezona, sabe? Eu sou aquela mulher que se eu tiver que...
eu sou uma mãezona, eu tenho 2 filhos e eu tô ali, eu sempre estive junto. Meu filho foi para São Paulo fazer estágio, eu largava tudo aqui e ia para ver como é que ele estava lá, entendeu? Eu sou uma mãezona e fui e sou, entendeu? Mas é aquela coisa, você tem que se dedicar, não tem jeito, entendeu? Às vezes você deixa algumas coisas, você tem que priorizar algumas coisas, né? Priorizar, e eu priorizo família, eu priorizo o meu trabalho. Tá no mercado de trabalho hoje, a nossa profissão, ela é concorridíssima, entendeu? Nós temos aí inúmeros advogados todo mês. Né? Nós temos aqui no município várias faculdades, são 3 ou são 4 faculdades aqui na nossa região. Então, o que é que vai fazer o diferencial disso tudo? É ética profissional, eu acho que isso é fundamental. E isso eu tenho lá no meu escritório, de não atravessar colega, de não estar atropelando colegas, porque é uma coisa que está muito crescente na nossa profissão hoje. Entendeu? Eu falo assim por situações que aconteceram comigo, entendeu? De colegas atravessarem. Então lá a gente tem um critério com o cliente. O cliente é o nosso, o nosso patrão. Então, se o cliente é o nosso patrão, a gente tem que cuidar bem do nosso cliente. Principalmente na minha profissão, que eu trabalho com muitas pessoas humildes, entendeu? A minha linha de trabalho é o quê? São pessoas simples, entendeu? E que necessitam muito. Então você tem que ter um carinho por eles, você tem que ter ser humana com eles, entendeu? E eu acho que isso aí é fundamental para você se manter no mercado. Ética é você ter uma linha de parceria com seu cliente, entendeu? E você cobrar dentro daquilo que está ali estabelecido na tabela, porque a gente tem uma tabela para cumprir, entendeu? Então, eu não fujo disso, entendeu? Então, acho que aí são isso. E também, como é que se diz? A credibilidade também vem do conhecimento, né? Você tem que estar se atualizando todos os dias para você oferecer o melhor para o seu cliente. E é isso que a gente procura lá, na nossa atividade, lá no nosso escritório, fazer de tudo para que tenha êxito na tudo aquilo que chega lá no escritório. É maravilha você ter pontuado isso aí, né? O respeito pelas pessoas, pelos clientes. Tem gente que também tem aquela que fala do boca a boca, né? Vai na minha advogada, ela é muito boa. Aí vai trazendo outra pessoa também, porque você atendeu bem. Aí ele traz outra pessoa. E essas pessoas simples, elas gostam de atenção, né? Elas gostam disso. E como você disse, o amor, né? Pelo que faz, a ética. E ser família, né? Ser família, eu acho que a pessoa de sucesso, eu acho que a mulher de sucesso é aquela que ela está bem, né, profissionalmente, e está bem também com a família dela, né? Isso. Eu acho que isso dá muita força para o dia a dia, né? Para ela prosseguir, né? Isso. Com certeza. E assim, além dos meus filhos, eu tenho os meus pais, né? Eu tenho pais idosos. E assim, eu tenho muito carinho por eles. Eu estou sempre atenta, entendeu? Estou sempre ali com um auxílio para aquilo que eles precisam, porque eu acho que família é base de tudo. Quando você tem uma família estruturada, e eu tive e tenho uma família bem estruturada, você tem um olhar diferenciado para as coisas que acontecem ali ao seu redor, entendeu? Isso é muito importante. Então, essa questão da ética mesmo foi uma coisa muito forte no meu crescimento, entendeu? Na minha casa, e também eu trago isso, né, uma herança, né, de meus pais, de como a gente cresceu ali na simplicidade, mas com humildade, com ética, entendeu? Caminhando ali naquilo que é correto, né? Que hoje tá tão difícil da gente encontrar por aí, no nosso meio, de uma maneira geral, as pessoas elas estão mais preocupadas em si e não com os outros, né? A gente está vivendo muito isso. Se atropelando, né? Sim, exatamente. Verdade. Eu acho que nós seres humanos, a gente só tem essa base, né? A gente só cria uma vida de sucesso quando a gente tem uma base, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Isso. Onde a gente caminha, né, com foco e respeitando as pessoas que estão
ali em volta da gente, isso a gente conquista o que a gente quer. E tem também a questão da fé, né, dos valores. Eu acho que você também crê, né? Eu não falo de religião, mas eu falo de crer em Deus, né? E seguir aquilo dentro daquilo que aquela doutrina te oferece. Eu acho que isso é fundamental também, né? Quando você tem fé, eu acho que as coisas, você vence mais fácil as dificuldades, né? Porque na nossa profissão, a gente todo dia tem, na linguagem popular, todo dia você tem que matar um leão para sobreviver. E a gente tem uma questão lá que às vezes eu falo muito lá no escritório, que às vezes o cliente, quando ele procura a gente, ele vem só, mas quando ele vai receber, vem a família toda. Ontem eu tive um caso inusitado lá, mas eu cheguei lá na minha sala, estava rodeado, todo mundo. Eu falei, vem cá, vocês vieram, trouxeram a família toda? Foi? Eles disseram, foi. Viemos em família. Pra fazer as compras, deve ser, né? Só pode. Pra ir comprar as coisas, comemorar, né? Almoçar fora, deve ser isso, né? Isso aí. Mas eu gosto, né, dessa questão de falar com as mulheres, né? Para trazer mulheres, porque esse momento é o momento da mulher, né? A mulher que está conquistando o seu espaço, a mulher que está aí empreendendo. Porque ser advogado também é ser um empreendedor, né? Sim. É empreender todos os dias também. É aprender a ser empreendedor, né? Também, né? Isso. Essa função também empreende. É saber lidar com as pessoas também, né? Sim. Então, assim, essa diferença das mulheres. Mulheres que têm feito a diferença em todo o segmento que elas estão, eu acho isso fantástico. E eu não deixo, assim, de ter esse olhar, né? Para a mulher dessa nova geração, né? As mulheres também de outra geração que conquistaram também. E as mulheres de hoje também que estão aí se desbravando, conquistando. E a gente sabe que não é fácil conciliar família, né, com trabalho e ter a postura, ter a ética para se manter, né, no mercado. Então, quando a gente traz essas discussões assim, eu acho muito interessante. Porque quem olha para alguém não sabe como é que essa pessoa chegou, né? E a gente precisa olhar para as pessoas com um olhar mais diferenciado e dizer, não, essa pessoa aí, essa mulher tem uma história, né? Conhecer a história da outra, né? Da outra mulher. Porque tem tanta mulher querendo puxar o tapete de outra mulher. Tem isso também, né? Não é? Que não tem o respeito, né? Eu acho que até a luta é mais travada não com os colegas homens, né, nas profissões, Sim. mas são mais com as próprias mulheres, né? Com certeza, entendeu? Mas assim, tudo passa por aquilo que eu já repeti aqui, né? Da questão da ética, né? Da sua formação, entendeu? Mas voltando aqui para a questão da mulher, porque a gente é mãe, a gente chega em casa, a gente vai olhar o que tem ali, ainda que você tenha auxílio, entendeu? Tem uma pessoa que te auxilie, mas você tem que ver, você tem que fazer as coisas. Eu falo por mim, entendeu? Que eu trabalho, mas eu gosto de estar olhando ali, eu tenho tripla função, porque eu trabalho no escritório, eu chego às 9, às vezes eu saio às 18, às vezes eu saio às 20, às vezes quando eu chego em casa eu ainda vou trabalhar, às vezes eu fico até de madrugada, porque muitas vezes não dá para você fazer as coisas. Eu viajo também, eu pego estrada, entendeu? Então, tem hora que eu chego assim em casa que eu queria só descansar, mas não posso. Então a gente tem tripla função, entendeu? Que você tem que fazer tudo, ainda tem que ficar bonita, né? Para poder estar ali para a família, para o marido, todo mundo. Não é fácil não. A gente tem uma habilidade assim. Meu filho falou a semana passada: minha mãe, eu sou homem, eu não tenho a sua habilidade, eu não penso como você pensa. Eu só tenho um pensamento. Se eu estiver fazendo algo aqui, eu só vou fazer isso. Vocês não. Vocês estão fazendo aqui, estão fazendo ali, estão fazendo lá adiante. Eu não sei se é assim. Ele disse isso. Então, muita gente fala isso realmente da mulher, né? Que a mulher consegue, como você disse, ter a tarefa do dia a dia, ainda chega em casa, ainda olha tudo, vê se está tudo bem, vê se está tudo ali na ordem, né, na casa. Isso. E se cuidar também e ficar de pé. E o homem não tem essa
essa condição, né, de se virar desse jeito, né? E olha só, um homem dizendo isso, né? Ele me disse isso domingo, né? Que eu fiz um questionamento com ele. E falou, não, mas vocês, parabéns para vocês, que vocês são habilidosas. Vocês conseguem fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. Eu só consigo fazer uma. Entendeu? Queria fazer outra, mas não consigo. Eu só consigo fazer isso. E assim eu creio que é a maioria, né? A mulher ainda faz academia ainda, né? Com ainda certeza. malha, né? A minha rotina começa às 5h15, que é o horário que eu acordo. Todos os dias. 5h15 eu acordo, porque eu preciso da atividade física, porque é uma questão de saúde, né? Saúde, e você tem que estar bem para você poder trabalhar, entendeu? E eu gosto, eu sou vaidosa, né? Então, ali uma coisa a outra. E a saúde mental também, né? Cuidar muito da saúde mental, né? Sim. Que a mulher tem que ter também esse equilíbrio, né? Sim. Físico, mental, espiritual, não é? Isso, porque a nossa atividade, eu digo assim, que a nossa atividade, ela é uma atividade exaustiva, porque você lida o dia todo com pessoas, e lidar com pessoas não é fácil, porque tem inúmeras pessoas, né? Pessoas que entendem o que a gente está fazendo, o processo está demorando, tem uns que compreendem, outros acham que não, que a culpa é do advogado, que o processo de fulano andou mais rápido. Então você tem que lidar com tudo isso, e lidar com isso não é fácil. Então eu acho assim que a carreira da gente de advogados é uma carreira exaustiva, estressante, mas eu estou feliz naquilo que eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu amo, eu faço porque é a minha paixão, direito é a minha paixão, entendeu? E chegar até aqui, você já tá uma mulher, né, já assim, com a vida, né, já, tipo, concretizada, né, na profissão, né, já com seu nome, né, onde você já presta um serviço, todos conhecem, já conquistou esse espaço, né, na sua área. E qual é seu sonho agora, né? Meu sonho é continuar trabalhando. Eu todo dia digo que eu quero trabalhar, entendeu? Muitos e muitos anos ainda naquilo que eu gosto. Eu sempre agradeço a Deus, porque assim, de onde eu vim, onde eu estou, eu só quero agradecer a Deus, continuar trabalhando, entendeu? Nessa linha de trabalho, fazendo o que eu gosto, assim, porque eu digo todo dia que eu sou abençoada, porque eu tenho 2 filhos, um advogado, vai ter que caminhar com as próprias pernas, né? O nome dele, ele vai fazer, né? E o outro está terminando a faculdade de medicina e eu creio também que terá sucesso, entendeu? Então, eu tenho mais a agradecer. Meu sonho é viajar. viajar. Trabalhar e viajar. Ai, que maravilha, né? Viver, né? Trabalhar, porque até hoje até agora eu vivi o quê? Eu vivi para, como é que se diz? Dar a estabilidade dos meus filhos, né? Para abrir caminhos para que eles possam caminhar com seus próprios passos. E eu quero continuar trabalhando com meu filho lá no escritório, entendeu? Eu disse a ele, isso aqui é nosso, eu e você, entendeu? Temos outras pessoas lá, mas isso aqui é eu e você, que somos assim os responsáveis, né? As pessoas, os líderes do escritório, entendeu? Então, eu sempre disse, se eu parar de trabalhar, eu adoeço. Então, eu tenho que trabalhar. Eu sou muito elétrica, eu não posso ficar parada, de jeito nenhum. Que maravilha. E outra, viu, que eu esqueci de falar aqui, eu trabalho desde os 13 anos. Eu sempre trabalhei. Eu comecei, eu dava aula, entendeu? Eu dava banca, eu fazia de tudo, assim, desde de 13 anos que eu tinha esse perfil de mulher independente, entendeu? Sempre foi assim. E o esposo deixou, né? Você ser, né? Não, assim, meu marido, ele sempre foi muito... Eu lhe digo assim que eu fiz direito
que era o meu projeto, né? O meu projeto era fazer direito, e aí casei, engravidei, vieram as crianças, e aí um estava com 2, 3 anos, o outro estava com 4, que foi um atrás do outro. Ele falou, os meninos estão aí, agora é a sua vez, vá correr atrás do seu sonho, entendeu? E isso aí ele me apoiou assim, 100%. Que maravilha, Foi né? 100%, entendeu? Esse suporte, né? Foi muito importante para mim. Então, a sua área é previdenciária, né? É que você mais atua, né, no seu, Sim. né, no seu escritório. O que é que tem mudado, assim, em relação para a mulher, né? Na sua área, os benefícios, né? Para a mulher. Porque às vezes tem tantas coisinhas, né, que vai mudando e as mulheres às vezes têm aquelas dúvidas, né? Depois a gente fala em geral, como a gente está falando aqui sobre mulher, né? Sei. Para aposentadoria, benefícios, né? A questão do MEI, né? Também, qual é o direito do MEI, né? Certo. Vamos lá. Com relação à Previdência, não há muita diferença não, entendeu? Inclusive, eu acho que com a reforma de 2019 até piorou, porque antes a mulher, ela com 60 anos, né, de uma maneira geral, que ela tivesse 30 anos de contribuição, ela já poderia se aposentar. Com relação ao auxílio-doença, ao LOAS, entendeu? O LOAS, por exemplo, os critérios é o mesmo, tanto para o homem como para a mulher. O critério de o BPC por idade. Tanto a mulher quanto o homem, eles têm que ter, né? Não ter comprovação de renda e ter a idade mínima de 65 anos, né? E a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. A renda per capita familiar. O homem também é 65? 65. A mesma coisa. A mesma coisa. Nessa questão aí não houve alteração. A única diferença que tem com relação às aposentadorias para homem e mulher é que o homem ele tem que ter atingir 65 anos e um número mínimo de contribuição, e a mulher 62. Entendeu? Mas a pensão por morte é a mesma coisa, tanto um como o outro. Os critérios são os mesmos. O auxílio acidente também, entendeu? E essa questão, porque o que foi que aconteceu? Antes nós tínhamos várias modalidades de aposentadoria. Hoje não temos mais tanto assim, entendeu? O que a gente tem é na aposentadoria rural, né, para o segurado especial ou empregado rural, é que o homem tem que ter 60 anos e está trabalhando na atividade rural por um período no mínimo de 15 anos. O tempo é igual para a mulher, porém a idade é menor. Ela com 65, o homem com 60. Mas o tempo de... Ela com 65? Ela com 55, a mulher rural, 55. A trabalhadora rural. E o homem com 60. Entendeu? Mas o critério, o tempo, a carência é de 15 anos, no mínimo, tanto para um como para outro, na atividade rural. O que muda é a etária, né? Que a etária do homem é 60 e da mulher é 55. Maravilha, né? Com 55 anos a mulher pode se aposentar, né? Na atividade rural, né? Entendeu? Na rural. E a com 62 é o quê? Aí já é aposentadoria por idade, que você tem que ter o mínimo de 62 e no mínimo 15 anos de contribuição. No mínimo? No mínimo, é. Com o mínimo ela consegue, entendeu? Menos de 15 não pode. Hipótese alguma. Essas questões é muito boa, né? Tá trazendo para muita gente que tem até algum direito, mas não sabe, né? Não conhece, né, as leis, né? Realmente, né? Quais os direitos, né? Mas hoje está sendo muito divulgado, entendeu? Com essa questão da informatização, não é? Já não existe tanto desconhecimento, leiga, né? Não, gente leiga não tem mais, entendeu? São poucas as pessoas que não tem conhecimento dos seus direitos. Às vezes tem uns lá que chegam lá parecendo que são advogados.
Engraçado, né? Sabe tudo. Eu vou ganhar, né? Eu tive um cliente que ele falou assim, olha, eu vou ganhar, né? Porque eu vi na televisão, eu vi dizer que é assim, assim, e eu tenho, né? Eu falei, não é bem assim. Cada caso é um caso, entendeu? Vamos ver, se o senhor se enquadrar nos critérios, entendeu? Nos requisitos, o senhor vai ter direito sim. Caso contrário, não. E a questão do MEI, né? A empreendedora que tem MEI, né? O MEI não gera tempo para aposentadoria? Ela pagando o MEI? Gera sim, né? Porque eu não trabalho muito com MEI, entendeu? Eu não trabalho, mas dentro do que eu sei, o MEI ele dá direito ao auxílio-doença, ele dá direito à aposentadoria, entendeu? O que é o MEI? O MEI é porque você paga, entendeu? A sua contribuição, ela é diferenciada, entendeu? É como a dona de casa, né? Como o microempreendedor, entendeu? Que está dentro desse MEI. Eles têm todos os direitos, entendeu? E a questão de pensão, né? Né? Não sei se seu escritório, não sei se é muito procurado, né? A mulher mora com um homem, ele chega a falecer, né? Aí ela tem esse direito de ter a pensão dele também, né? Depende. A pensão, nessa reforma, eu digo assim, que a pensão foi o que a mudança mais radical, no meu ponto de vista, foi com relação à pensão por morte. Por quê? Primeiro, a pensão deixou de ser vitalícia. Para a pensão ser vitalícia, o cônjuge sobrevivente, ele tem que ter mais de 45 anos, entendeu? E hoje a pensão, ela não é mais, como é que eu diria? Ela não é integral, entendeu? Suponhamos que o cônjuge, o falecido, morre e deixa esposa e filhos menores, né? A esposa, a viúva, ela terá ali 50% e 10% para cada sucessor, né? Cada filho. Só que esse 50% da pensão por morte, ela vai ser 50% do valor do benefício que ele recebia. Por enquanto, eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho aqui uma situação de uma pensão em que o falecido recebia R$3.000. Dentro desses R$3.000, a viúva ela vai ter direito a 50%. Ou seja, 50% de 3.500 dá R$1.500. E uma cota parte para cada dependente, né? Cada dependente vai ter uma cota parte de 10%, certo? Essa cota parte, à medida que o dependente ele vai adquirindo a maioridade, essa cota parte, entendeu? Cessa e ele não volta para a viúva, entendeu? O que antigamente era diferente. Antes da reforma, o dependente ele atingia a maioridade, aquela cota que ele recebia era revertida para viúva. Isso hoje não, entendeu? Completou a maioridade, cessou e ela não volta para a questão da viúva. Então ela vai continuar ali com aqueles 50%. Se ela tiver mais de 45, que eu não me recordo agora, mais de 45 anos, ela vai ficar vitalícia. Se não, tem lá os critérios que eu posso estar em outro momento, entendeu? Discriminando isso, o direito que ela teria, há quanto tempo ela teria direito, numa escala, entendeu? De idade. Porque antes, né? Não sei se já houve isso, né? De reverter para a viúva, então mudou?
Completamente, mudou completamente. Hoje, o dependente alcança a maioridade, encerra ali, cessou, ela não é revertida para a viúva, entendeu? Outra questão que eu vejo sempre as pessoas terem dúvidas, né? É em relação de quem tem, né, essa pensão de um ex-marido. Aí diz que quando casa perde, né? Tem essas dúvidas também, né? Depende, entendeu? Depende, olha, tudo você tem que ver como era e como está, entendeu? No regime geral, não há essa incidência, entendeu? De perder. Inclusive, a gente tem aí a jurisprudência, entendeu? Majoritária, no sentido de que não perde. Agora, tem aquelas questões de regime próprio, de economia mista, porque aí você tem que ver como é que foi estabelecido ali dentro, entendeu? Da empresa, entendeu? Com relação aos regimes próprios. Que essa questão aí é uma questão que eu não teria nem como estar aqui argumentando agora, porque primeiro que eu não tenho situações dessa natureza e não teria, assim, muita convicção para estar falando aqui no momento. Eu sei, vai depender de cada caso, né? Isso. Porque há uma preocupação. Tem gente que fala, não vou casar, senão vou perder minha pensão, né? Mas no regime geral, geralmente isso não acontece. No regime geral da Previdência, geralmente isso não acontece. E às vezes quando a pessoa perde, ele recorre, entendeu? E aquilo que eu te falei, a jurisprudência majoritária é no sentido de que não há perda, entendeu? Mas é aquela coisa, cada caso é um caso. Você acha que a Previdência, ela deveria dar mais uma cobertura para a mulher? Deveria ter mais benefícios, assim, voltado para a mulher? Olha só, agora, por exemplo, é porque assim, a Previdência, a gente tem a Previdência, ela é contributiva. Entendeu? Ela se é contributiva, então os direitos que estão ali, entendeu? Posicionados, entendeu? Positivados dentro da legislação, ela não separa homem e mulher, entendeu? Ela não separa. Então, aí teria que ter algumas mudanças, entendeu? Para que fosse beneficiar a questão da mulher. Mas como se trata de um regime contributivo, entendeu? Eu acho que não tem muita esse desequilíbrio. Há uma equidade nessa questão aí, entendeu? Por se tratar de um regime contributivo. Exatamente. É uma coisa mais privada, né? Uma coisa que faz aquela lei ali, fechou, uma coisa fechada, né? Não tem uma abertura, né? Não, é porque os direitos, você vai ter direito dentro daquilo que você contribui. Se você contribui, os direitos estão ali. E não há um direito para a mulher e outro para o homem, não é? Os direitos, eles são iguais ali, entendeu? O que vai prevalecer ali é se você tem qualidade ou não. Se você é um contribuinte ou não. Para aquelas pessoas que não contribuem, tem a questão dos benefícios assistenciais, né? Que aí tem todos os critérios lá para você ter direito a eles. Outra questão, né? Em questão da aposentadoria por algum problema de saúde. E às vezes as pessoas têm que ter tantas provas, fazer tantas perícias. Nesse caso, que eu, mais ou menos não poderia ter um olhar, né, diferenciado para a mulher, entendeu? Porque tem muitas mulheres que estão aí lutando para se aposentar e não conseguem, né? E realmente com problemas sérios, né, de saúde, e elas não conseguem. Então, flexibilidade não existe, né? Com relação a isso, não. Os benefícios assistenciais, que as pessoas costumam dizer que são aposentadorias, não são aposentadorias. Aposentadoria tem direito quem contribui. Quem contribui tem direito à aposentadoria, tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por deficiência, entendeu? Mas quem não contribui e que tem
uma doença, entendeu? Porque assim, doença não é deficiência. E no BPC o que a gente tem discutido é, às vezes você tem a doença, mas você não é deficiente, né? Porque você tem que fazer essa separação. Se você está doente e você contribui, você está incapacitado temporariamente ou definitivamente para o exercício daquela atividade, certo? Mas a deficiência você tem que provar, entendeu? Se você tem, você perdeu uma visão, por exemplo, você é contribuinte, você vai ficar no benefício por incapacidade, entendeu? Ou não, porque você tem uma visão, você perdeu uma visão, mas você tem a outra que te dá a condição de você continuar exercendo sua atividade. Você trabalha, você é empregado. Ao passo que, se você não contribui para a Previdência e você tem perde uma visão, você é considerado um deficiente. E aí você pode vir a ter direito, se você se encaixar dentro daqueles critérios que são concomitantes, que é você ter renda per capita inferior a um quarto salário mínimo e ter a deficiência. Então, quando tem esse questionamento de dizer, fulano está doente, mas não conseguiu o benefício. Não conseguiu porque o BULOAS por deficiência é para deficiente, entendeu? Então, é a perícia que vai dizer ali. E nessa questão, muitas vezes, os peritos, entendendo dessa condição, diz que a pessoa tem a doença, mas não tem a deficiência. E aí ele não consegue o benefício, porque o benefício é para deficiente. E que essa deficiência, ela seja superior a 2 anos, né? É o que está estabelecido na legislação. Sim, entendi. Não sei se você tem esse conhecimento, assim, né? Se é do seu conhecimento, eu vejo falar, né? Eu ouço falar que tem as pessoas que cuidam de parentes acamados, que elas têm direito, né, a um percentual do INSS, uma ajuda dentro daquele valor que aquela pessoa recebe. Diz que pode haver um acréscimo para aquela pessoa que cuida daquele doente. Isso é verídico? Não, né? Olha, o que acontece é o seguinte: quando você tem uma incapacidade, quando você está afastado do serviço por invalidez, e que essa invalidez, entendeu? Que essa invalidez, você depende de terceiros, você tem um acréscimo de 25% no seu benefício, mas não é para terceiros, não. Como você depende, entendeu? Essa ajuda vem porque, de qualquer sorte, a pessoa que está ajudando ali, entendeu? Mas é um acréscimo no benefício do incapacitado pela necessidade que ele tem de uma ajuda de terceiros. Isso não quer dizer que aquele dinheiro vai ser para o cuidador, não. O cuidador, ele vai receber de acordo com o que ele foi contratado. É do segurado. O acréscimo é no benefício do segurado, para a manutenção do segurado. Ótimo, isso é uma dúvida muito boa, né? Tem muita gente que vai necessitar disso aí, né? Porque quando você contrata alguém para cuidar, entendeu? De alguém, essa aí é uma relação trabalhista, entendeu? Você vai pela norma trabalhista, né? Não para essa questão de... Isso é bom que fique bem claro, que o acréscimo, e aí ele tem que passar por perícia, tem todo um processo, entendeu? Um procedimento para saber se realmente aquela incapacidade, aquela invalidez, realmente há necessidade desse acréscimo, entendeu? No benefício. E não cabe aqui nos benefícios assistenciais, que às vezes a pessoa vai perguntar, e o LOAS tem? Não. Pode ter, pode até vir a ter, mas no momento não. Isso é só para os benefícios por incapacidade. É porque tem esposas que cuidam dos esposos, né? Cadeirante, acamado, e ela não tem direito ao LOAS porque às vezes o salário dele está um pouco acima, né? Da
daquela média, né, do direito que ela poderia ter. Aí ela não tem direito, ela cuida daquela pessoa, ela não trabalha e ela não consegue o benefício do LOAS porque o salário do marido, eu acho que é mais de 2 salários mínimos, não sei se tem essa média. Olha, isso aí tem suas... É uma coisa muito específica. É aquela, eu volto a falar, cada caso é um caso, entendeu? A gente tem situações lá no escritório de pessoas que têm um salário superior ao mínimo, que inclusive foi julgado inconstitucional, né? Porque você tem que avaliar os critérios, as despesas que você tem. Se você comprova, entendeu, que seus 2 salários mínimos, eles são insuficientes para manutenção, entendeu, daquele grupo familiar ali, situações e situações, você pode vir a ter direito, sim, ao benefício desde que você, entendeu, esteja dentro daqueles requisitos que são obrigatórios para a concessão daquele benefício. Então, tudo vai depender da despesa que você tem ali, que às vezes a pessoa é cadeirante, e esse cadeirante, ele precisa de fralda, ele precisa de alguém para estar ali constantemente com ele, ele precisa de muitas, ele tem uma despesa muito grande, entendeu? Então, aí você tem que avaliar, botar o critério, botar a renda e as despesas, entendeu? Você tem que fazer esse parâmetro entre despesas e receita, para ver se dentro daquilo ali, se aquela renda é suficiente ou não. Então, cada caso é um caso. É muito específico, entendeu? Muito específico. Porque até mesmo o direito tem algumas coisas que dá certo para um, né? Encaixa para um e às vezes não encaixa para outro, né? Exatamente. Não é isso? Nós só temos agora 1 minuto, né, do nosso programa. Queria que você deixasse uma mensagem, né? Uma mensagem para as mulheres, né? A sua mensagem. Né? Bem, gente, para mim, ser mulher é estar, entendeu, em conciliação com a vida, é você saber dos seus direitos, é você mostrar com determinação a sua capacidade, porque a mulher, ela é capaz. A mulher, ela é inteligente, a mulher, ela é maravilhosa, ela é bonita. Quando eu falo de boniteza, eu não falo de boniteza física, mas é a mulher, a maneira de como ela cuida do outro. Nós temos essa capacidade de cuidar do outro, de amar o outro e, acima de tudo, de amar nós mesmas. Eu acho que quando nós nos amamos, nossa, tudo fica mais fácil, tudo fica mais bonito, tudo fica mais belo, entendeu? Ótimo, né? A mensagem da doutora Edneude para as mulheres, que maravilha. Então, aqui encerramos o nosso programa. Foi muito bom esse bate-papo com ela aqui hoje. E nós, né, queremos estar juntos com vocês no quadro Gente de Vitória, na quinta-feira, o nosso último programa do mês de março, com mais mulheres. Que Deus abençoe. Quero te agradecer, né, por você ter feito parte hoje do nosso quadro. Nossa, eu que agradeço a oportunidade, entendeu? E assim, eu tenho uma vida meio corridinha, mas sempre que me for feito o convite, eu vou reservar um tempo aqui para vocês, viu? Muito obrigada. É a segunda vez que eu estou aqui e assim, muito obrigada aqui à casa. Até quinta-feira.